Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e o vídeo de hoje vai ser sobre o Deus de Charles Darwin. Será que Charles Darwin acreditava mesmo em Deus ou não? Há controvérsias, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Existem algumas mudanças, na visão dele sobre Deus e na questão da compreensão do que seria mesmo Deus para ele. Vamos ver tudo isso logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, todos vocês devem conhecer Charles Darwin, o famoso naturalista inglês, que trouxe para a gente a teoria da evolução, a teoria da seleção natural. Muitos de vocês já devem saber, por exemplo, que ele se formou em Cambridge e depois fez um percurso muito longo, visitando ilhas, passeando de navio a bordo do Beagle. Foi no período entre 1832 e 1837 que ele fez esse percurso, e logo depois de fazer esse percurso todo e ter visitado a ilha de Galápagos e ter visto lá uma variedade enorme de aves, e com bicos diferenciados, que ele começou a desenvolver sua teoria ao longo desses 2 anos seguintes, 1938 e 1939, que ele começou a perceber uma distinção, uma variedade muito grande de espécies das mesmas aves em ilhas diferentes, e ele começou a questionar por que algumas eram tão diferentes e por que elas também ainda tinham algo em comum, porque todas eram da mesma espécie de alguma forma, mas tinham variedades. E aí ele começou a questionar a possibilidade da existência de uma origem comum entre estas espécies, e entendendo que, de certa forma, isso poderia ser uma explicação, e aí começou a desenvolver sua teoria, e chegou à ideia da seleção natural. Depois que ele divulgou sua teoria, muitos críticos começaram a surgir, principalmente da parte da população, de um modo geral, muito mais dos religiosos do que dos biólogos. Os biólogos demoraram a aceitar, mas logo em seguida entenderam que fazia sentido, mas os teólogos começaram a questionar, porque isso colocava em xeque a ideia da Bíblia, a ideia bíblica de que todas as espécies eram criadas separadamente e tiveram um momento para a criação de cada uma delas, inclusive os reinos animal, vegetal, etc., foram criados em épocas diferentes, dentro daquela visão da Gênesis, que fala até o dia, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia da criação. E isso acabou colocando o Charles Darwin numa situação complicada, tanto com essas críticas, quanto também com a mulher dele, que era religiosa e acreditava em Deus, e tinha toda uma visão que poderia questionar tudo isso que ele colocava. Mas o que a gente tem que entender é que a visão de Deus de Charles Darwin, na verdade, ela tinha que ser negociada, tinha que ser, digamos assim, equalizada com todos esses ensinamentos que ele estava obtendo através da experimentação. Muitos deles que incorporados assim a teorias já existentes que foram depois modificadas, etc. Então a gente vai ver muitas versões do livro, a seleção, o livro Origem das Espécies, que sua primeira edição foi em 1859, e depois várias outras edições, como a gente vai ver daqui a pouco, surgiram, e ele foi alterando, modificando algumas coisas, palavras que eram muito comprometedoras e palavras que poderiam criar um problema. Já naquele tempo existia essa coisa do cancelamento, só que não era pelas redes sociais, mas era pelo público, pela população de cientistas, de religiosos, etc. Então isso é uma coisa muito importante para a gente entender e perceber como que a gente até encontra na história de Charles Darwin uma variação do seu pensamento, uma modificação do seu pensamento, ou até talvez para muitos, uma tentativa de jogo de cintura dele, apesar dos pensamentos dele não mudarem, mas no fundo, o que eu digo a vocês é que não resta dúvidas de que ele realmente acreditava em Deus. O que o Charles Darwin precisava era de um entendimento de como esse Deus atua no universo, e quando ele falava de leis, que muitas vezes não eram leis que traziam coincidências com o que estava nos textos bíblicos, mas ele sabia que existia uma lei fundamental, e ele corria atrás dessa lei, tanto que ele até chegou à ideia da evolução,
A própria palavra evolução só surgiu em uma das reedições do livro A Origem das Espécies, não no primeiro. Então, por isso que a gente percebe que ele foi, aos poucos, construindo essa ideia e Deus foi aparecendo dentro desse processo todo de teoria da evolução. Eu tenho aqui 2 livros de Origem das Espécies e, curiosamente, eu comprei 2, porque apesar de os 2 serem muito belos e assim poderia alguém pensar, você comprou por conta da aparência, da capa, etc. Mas não. Um tem uma versão, outro tem outra. Um tem algumas palavras a mais, outros não. Então esse foi cortado, né? Desse aqui foram cortadas algumas palavras que poderiam dar a entender de que Charles Darwin estava apoiando a existência de Deus, e o de cá não, preserva as palavras originais, e que ele inicialmente acrescentou uma palavra que poderia dar a entender a ideia de Deus, depois ele retirou de novo em publicações futuras. Então isso é um ponto que dá para a gente avaliar como a ideia de Deus estava confusa na cabeça dele, ou pelo menos naquilo que ele divulgava sobre a sua crença, né? Então o conceito de Deus de Charles Darwin passou por uma evolução, como eu falei, então, ao longo de sua vida, refletindo a sua jornada pessoal, intelectual e tal. No início, Darwin, que foi criado num ambiente cristão, acreditava numa concepção tradicional, né, de Deus, que era compatível com os ensinamentos anglicanos, né, de sua época e tal. E ele chegou até a estudar teologia, e inicialmente via o mundo natural como um reflexo da obra divina. Mas aí, com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento da sua teoria da evolução por seleção natural, a visão de Deus dele se tornou mais complexa e ambígua, como eu estou dizendo para você, né, que fez até ele mudar algumas vezes os textos do Origem das Espécies. Então, e Darwin começou a questionar então a ideia de um Deus invencionista e pessoal. Uma das coisas que fez Charles Darwin questionar a existência de Deus foi o sofrimento que aparecia na natureza, né? Natureza que, segundo ele imaginava, era criada por Deus, ainda que no encadeamento evolutivo. Então ele via parasitismo, extinção de espécies, e aí ele não entendia por que isso poderia havendo um Deus, né, no universo. E esses fenômenos pareceram incompatíveis para ele, para a imagem de um Deus benevolente. Isso levou a ele a afastar algumas crenças religiosas convencionais. Não fez ele desacreditar totalmente em Deus, mas ele passou a construir uma ideia de Deus diferenciada. Então, em vez de um Deus que atua diretamente na criação e no curso da natureza, Darwin passou a acreditar em um Deus mais distante e impessoal, que poderia ter criado leis naturais que governam o universo, né, mas sem intervir diretamente no processo evolutivo, deixando que o livre-arbítrio pudesse reinar, existir no universo. Mais ou menos o que poderia ser chamado hoje de teísmo, diferente do deísmo, porque o deísmo acredita na presença de Deus em cada causa e efeito, em cada acontecimento, e o teísmo considera a ideia de que Deus criou o universo e com suas leis, e essas leis dão andamento e o universo prossegue sem outras intervenções, por ser Deus perfeito e capaz de criar leis que pudessem andar sozinhas e teriam autonomia, dariam autonomia ao universo. Ele se inclinou em certos momentos para uma postura agnóstica, né, em alguns momentos por causa disso, evitando afirmações definitivas sobre a existência ou a natureza de Deus. Portanto, o Deus de Darwin pode ser descrito como uma força abstrata, uma distante, né, que possivelmente deu origem às leis da natureza, mas que não desempenha um papel direto no sofrimento e na complexidade moral do mundo natural. Darwin preferiu não se comprometer na visão dogmática de Deus, permanecendo aberto a dúvidas e questionamentos, né? O livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, teve 6 edições publicadas ainda em vida, ainda durante a vida de Charles Darwin. A primeira edição, como eu disse, foi lançada em 1859, né? E as revisões subsequentes foram feitas para responder críticas, né? E aprimoramento do conteúdo também, né? Aí podemos dizer que a primeira edição foi em 1859, a segunda em 1860, no ano seguinte, a terceira foi em 61, logo em seguida, e depois, mais 5 anos em seguida, veio a quarta edição, e em 1859 a quinta, e em 1872 a sexta. A sexta edição de 1872 foi considerada a versão definitiva, né, com várias revisões, incluindo a introdução do termo evolução. Como eu disse a vocês, né, a palavra evolução só aparece nessa edição de 1872. Essas edições que eu tenho aqui, todas elas
são posteriores a 1972, mas uma delas reproduz, de certa forma, uma pequena diferença que teve, né, no passado, que eu vou falar para vocês, e que quando eu ler um trechinho aí vocês vão entender. Então, cada nova edição incorporou ajustes, né, baseados nas novas descobertas e críticas, né, tornando o livro mais robusto e refinado ao longo dos anos. Então ele não era tão grosso assim no começo, né. Charles Darwin viveu até 1882, então 10 anos depois desse último lançamento. Então, por 10 anos essa edição continuou sendo a definitiva, ele não alterou. Então a gente pode dizer a vocês que as alterações, tirando e botando alguma coisa, foram revisões feitas posteriores, tentando buscar um caminho de pensamento de Darwin diferente, né? Então a gente tem duas versões hoje, porque são em função justamente da tentativa de autores atuais de mostrarem que Darwin não acreditava em Deus, ou mostrarem que Darwin acreditava em Deus. Então, uma editora tem uma versão, outra editora tem outra, muito em função disso, de tentar mostrar, digamos, textos que comprovariam a crença de Darwin em Deus. Agora, uma questão polêmica também em relação à crença dele em Deus é se a mulher dele realmente influenciou na crença dele sobre Deus. E a resposta, poderíamos dizer que sim. A esposa de Darwin, que é Emma Darwin, teve uma influência significativa na sua vida pessoal e possivelmente em relação com a religião e a crença dele em Deus. Emma era profundamente religiosa, né, e praticante do cristianismo unitarista. E ao longo de sua vida manteve uma fé devotada, né, em Deus e tal. Essa crença em relação à religiosidade gerou um conflito emocional para Darwin, já que ele se preocupava com suas ideias sobre a evolução e como elas poderiam impactar na fé e na crença de Emma, né? Então, apesar das divergências religiosas, o relacionamento de Darwin e Emma foi extremamente próximo e afetuoso. Emma entendia que o trabalho científico de Darwin o afastava das crenças religiosas tradicionais e se preocupava profundamente com o destino espiritual de seu marido. Ela temia que a perda da fé o afastasse de uma vida eterna, e essas preocupações foram expressas em cartas e conversas entre os dois, né? Darwin, por outro lado, respeitava as crenças religiosas de Emma, e mesmo em seus momentos mais críticos em relação à religião, ele hesitava em expressar publicamente suas dúvidas mais profundas sobre Deus, por consideração a ela, né, a sua esposa. Essa influência de Emma pode ter moderado a postura de Darwin em relação à religião. Talvez ele pudesse expressar até mais uma descrença ou um agnosticismo se não fosse a presença da mulher dele. Embora ele tenha se tornado agnóstico ao longo do tempo, suas preocupações com a fé de Emma e o desejo de não magoá-la contribuíram para seu silêncio público sobre questões religiosas mais profundas. Ele nunca atacou abertamente a religião ou o conceito de Deus em seus escritos científicos, mesmo quando suas descobertas ofereciam uma visão naturalista do mundo, que era como, de certa forma, era a visão dele, talvez, de um Deus imanente que tivesse na própria natureza. Portanto, embora Emma não tenha mudado as crenças de Darwin, ela teve um impacto importante em como ele lidou com essas questões, especialmente no contexto pessoal e familiar, né? Bom, eu queria mostrar a vocês aqui um trecho que eu separei desse livro aqui, né, Origem das Espécies, em que foi retirada uma palavra, né? Eu vou ler aqui, que é na página 473, que diz o seguinte: por analogia, eu deveria deduzir que provavelmente todos os seres orgânicos que já viveram nesta terra descenderam de alguma forma primordial da qual a vida foi pela primeira vez soprada. Aí tem aqui uma nota de rodapé. Enquanto Darwin confrontava o fundamentalismo religioso com vigor, aqui ele faz uma concessão que seria ampliada na segunda edição do livro de 1860, quando essa frase ganhou um sujeito. Foi pela primeira vez soprada pelo Criador. Então, na edição de 1960 tinha essa soprada pelo Criador. Na edição de 1961, a edição seguinte, né, o termo foi retirado com mudança substancial nesse parágrafo.
A mesma mudança foi feita no último parágrafo e resistiu até a última edição. No último parágrafo, eu quero ler aqui nesse livro que a modificação foi feita de alguma forma, né? Mas eu quero ler o texto integral, assim, o texto todo do parágrafo, para que vocês entendam o contexto e até entendam um pouquinho da ideia de Darwin dentro desse processo todo da relação de Deus com a evolução. É interessante contemplar a margem de um rio coberta com todo tipo de vegetação, pássaros cantando nos arbustos, vários tipos de insetos ali voando e vermes rastejando pela terra úmida, e então refletir sobre o fato de que essas formas construídas de maneira tão elaborada, muito diferentes e dependentes umas das outras e de maneira tão complexa, foram todas produzidas por leis que agem em nosso entorno em seu sentido mais amplo. Em seu sentido amplo, essas leis são a do crescimento com reprodução e da hereditariedade, que quase pode ser inferida pela reprodução, e da variedade causada pela ação indireta e direta das condições externas da vida e pelo uso e desuso. Uma razão de crescimento tão elevado a ponto de levar à luta pela sobrevivência e, como consequência, à seleção natural, que implica na divergência de caracteres e na extinção das formas menos aprimoradas. Assim resulta na guerra da natureza, da fome e da morte, o objeto mais elevado que somos capazes de conceber, qual seja a aparição dos animais superiores. Há grandiosidade nessa forma de conceber a vida com seus diversos atributos como algo originalmente soprado. Soprado. Em poucas formas ou em apenas uma. E é igualmente grandioso saber que, enquanto esse planeta gira de acordo com a lei fixa da gravidade, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, tenham iniciado a partir de uma origem muito simples e mantenham sempre em marcha sua evolução. Aí tem aqui numa nota de rodapé, que é na página 478, 79, isso que eu estou lendo, né? Na nota de rodapé diz assim: na segunda edição, Darwin introduziu um sujeito na frase soprada pelo Criador, a mesma afirmação da outra nota de rodapé, como em trecho anterior. Vê nota 20, né, página 473, que eu li na estante. Essa inserção, ao contrário daquela, permaneceu inalterada nas edições seguintes. E o que é curioso é que nesta edição ele tirou. Então eu acredito que essa Ed Pro aqui, quem estava responsável, quis manter essa ideia de um agnosticismo e tudo mais. Nessa outra edição, eu vou mostrar a vocês, não vou ler o texto todo de novo, o trecho todo de novo, mas vou ler a passagem, que está marcada aqui, né, com um fitilhozinho, né, a indicação do trecho onde fala sobre isso, né? Então, assim, da guerra da natureza, da fonte e da morte, forma-se o mais elevado objeto que se é capaz de conceber, ou seja, a produção de animais superiores. Há uma grandeza nessa noção da vida, com seus vários poderes tendo sido originado por um sopro do Criador. Aqui ele bota até do Criador e não por o Criador. Em algumas poucas formas, em apenas uma, e que enquanto o planeta girava de acordo com a lei fixa da gravidade, a partir de um início tão simples, um número infinito de formas, as mais belas e maravilhosas, evoluiu e continua a evoluir. Uma coisa importante a dizer disso aí, pessoal, é que tendo essa do Criador não, sopro do Criador não, a própria indicação de que houve um sopro, de que houve uma origem comum, o fato de ter uma origem comum não quer dizer que tenha um Deus, mas o fato de ele colocar um sopro na história, ele está remetendo à Bíblia, que convenhamos, né? Porque quem pode pensar na origem de seres, de espécies na Terra com um sopro sem remeter ao Gênesis, né? Aquele sopro divino, ainda que a gente possa dizer que
o sopro está sendo indicado para a criação de Adão, né, do barro, etc., que ele dá o sopro, dá a vitalidade, mas essa mesma vitalidade que ele deu a Adão, ele também deu aos seres vivos de modo geral, criando, né, o universo nos 7 dias, segundo a versão bíblica. Então, é difícil a gente tirar, né, uma possibilidade de estar ele ali, de certa forma, acreditando em Deus, né? A gente pode dizer que ele relutou em talvez tirar o sopro para poder ficar uma coisa em meio do caminho e não contrariar tanto a esposa, né? Apesar de que eu não sei se a esposa entrava tanto nesse mérito a ponto de ler as edições dele toda vez que eram publicadas para confirmar. Pode ser que ele até mostrasse a ela e de certa maneira tivesse dando a entender a ela de que essa crença em Deus dele não deixava de existir, ainda que nas entrelinhas, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, uma visão assim sobre as teologias particulares, que é o tema que a gente traz aqui nessa versão, nessa divisão que a gente tem do quadro que é Pensando Alto, e que já ganhou tanta força que quase que virou um quadro independente mesmo, porque já tem tantas ideias, né, tantas ideias de Deus que a gente viu aí, e a gente tem playlist tanto de Pensando Alto, que aí inclui as teologias particulares, e tem uma playlist separada só sobre teologias particulares, que vocês vão encontrar tudo organizadinho no nosso canal, se quem quiser ver o Deus de outros autores que a gente já trouxe aqui para o canal, certo? Então, eu agradeço por terem ficado até esse momento aqui, né? E espero que tenham gostado. E se gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente trouxer um vídeo desse tipo aqui, sobre cultura esotérica, sobre espiritualidade, sobre a visão de Deus, sobre questões espirituais, teosóficas, espíritas, etc. E até um pouco também de astrologia, tarô, sobre psicologia junguiana, psicologia transpessoal, enfim, numerologia, alquimia, que a gente está tentando trazer aqui também em outra vertente, outra playlist, né? Então, agradeço que vocês estejam aqui, avisem outras pessoas que vocês acham que podem gostar desse tipo de assunto aqui no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.